A história de Docas tem sido uma inspiração para milhares de pessoas. Ela é cheia de lições valiosas, as quais são muito importantes. E muitas dessas lições necessitam de um especial destaque nesses últimos dias. Esta história está registrada na Bíblia, no Novo Testamento. Se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, que é o primeiro livro da história da Igreja cristã. Seu autor, Lucas, um médico de profissão, é colaborador do apóstolo Paulo. Inclusive, ele acompanhou o apóstolo em muitas ocasiões. Lucas, dirigido pelo Espírito Santo, registra a caminhada da igreja de Jerusalém a Roma. Atos é um livro sem conclusão, pois a história da igreja continua e cabe a nós dar continuidade a tudo que o Senhor Jesus começou a fazer e a ensinar enquanto esteve aqui. Cabe a nós levar o Evangelho de Cristo aos confins da terra. Nesse livro, vemos o desenvolvimento do esboço traçado por Jesus, o Senhor da Igreja, quando disse aos seus discípulos, no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nos capítulos iniciais de Atos, vemos o avanço da igreja em Jerusalém e Judéia. No capítulo 8, o evangelho chega em Samaria e, a partir do capítulo 9, avança para os confins da terra. A história de Docas está registrada em um pequeno texto da Bíblia que está no capítulo 9 de Atos, versículo 36 ao 43. Nesses poucos versículos, encontramos uma história incrível de milagre, devoção e dedicação. É nesse contexto que vamos conhecer um pouco mais sobre Docas, sua história e biografia. Eu sou Érica Kátia e sejam bem-vindos ao meu canal. Haja luz. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, hoje e sempre. Peço a ajuda de todos vocês para se inscrever no meu canal, deixar aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos, ative o sininho de notificação e compartilhe em suas redes sociais. Se vocês gostarem do vídeo e caso queira ver outros vídeos, deixarei o link desta playlist aqui nos cards. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Docas, um exemplo de fé e obras. Docas era uma cristã que vivia em Jope. Jope era uma bonita cidade situada no mar do Mediterrâneo, a cerca de 56 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Era uma cidade costeira, onde havia muitos embarques e desembarques dos navios que ali apontavam. Essa cidade lembra-nos do profeta Jonas, que, querendo fugir do mandado do Senhor, tomou um navio em Jope para ir a Tarsis. A cidade de Jope via muitos maridos e pais partirem em direção às águas perigosas. Vários deles não mais voltavam do mar, deixando para trás viúvas e órfãos, enlutados e desamparados. Nesta cidade existia uma igreja que tinha sido estabelecida naquela época. Docas tinha não só um nome grego, mas também um nome aramaico, chamado por Tábita, cujo significado é gazela. Um animal que anda pelas alturas, protegendo o rebanho e estando alerta para diverti-lo dos perigos. Assim, era comparada a devoção daquela mulher, sempre pronta a proteger alguém do alto da sua alma nobre.
Docas poderia ser chamada pelos dois nomes, porque a cidade de Jope, onde morava, sendo um porto marítimo, era habitada por judeus e gentios. Assim, era comum que tivesse um nome hebraico e um nome grego. Era comum que as pessoas recebessem nomes de animais. Por exemplo, Raquel significa ovelha, Jonas, pombo e Débora, abelha. A Bíblia não menciona se ela era casada ou tinha família. Lucas, ao escrever sobre ela, chama-a de discípula. A única mulher mencionada na Bíblia a quem se aplica a forma feminina da palavra discípulo. O que significa que ela era uma pessoa da igreja, que se dedicava a aprender e viver os ensinamentos de Jesus Cristo, ou seja, uma seguidora de Jesus Cristo, uma cristã. O seu amor pelo Mestre era demonstrado pelo amor e pela dedicação aos seus semelhantes, e por isso usou seu talento natural de costureira, auxiliando os outros na confecção de peças e vestuários. Desta maneira, ela praticava obras de caridade em favor da comunidade em que vivia. Ela confortava os tristes, ajudava os pobres e levava alegria a muitas pessoas. Ela era amada por muitos em Jope. Pessoas como Docas são raras no dia de hoje. Vivemos em tempo em que se fala muito do autocuidado e de amar a si mesmo. Isso é importante e realmente necessário. Contudo, é preciso tomar muito cuidado para evitar se tornar uma pessoa que só pensa em si própria. É o que vemos muito nos dias de hoje. Pessoas egoístas que não se importam em ajudar o próximo, que costumam procurar os seus amigos apenas quando precisam de alguma ajuda e raramente perguntam se está tudo bem com os outros. O mundo não precisa de mais pessoas egoístas, mas sim de corações generosos e que se importam com o próximo. Pois uma pequena ajuda, um simples gesto de auxílio pode fazer toda a diferença na vida de quem precisa. Jesus disse que devemos ajudar quem precisa de ajuda, independente de quem seja. Deus ama a todos, mesmo pessoas ruins. Ninguém merece da ajuda de Deus, mas Ele nos ajuda de graça, porque nos ama. Quando ajudamos outras pessoas, mesmo sem merecer, mostramos o amor de Deus. Jesus disse que o segundo maior mandamento, depois de amar a Deus, é amar o próximo como a si mesmo. O amor verdadeiro se expressa em ações. Quem não ajuda o seu próximo nas necessidades não ama de verdade. Não fazemos a obra para sermos salvos, mas porque somos salvos. Ninguém pode ser salvo pelas obras. Como aprendemos na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 ao 9, diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação é gratuita, é um dom de Deus. Mas a obrigação de cada pessoa salva é ser como Docas, fazer boas obras. No versículo 10 diz assim: Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou. A Bíblia diz que aconteceu de Docas adoecer e morrer. Após a confirmação da sua morte, suas amigas lavaram seu corpo e o colocou em um quarto alto. Os cristãos daquela época purificavam os seus mortos por bondade, amor e respeito, como um símbolo da presença na ressurreição dos mortos. Nada é dito sobre a natureza da enfermidade ou mesmo sobre quantos anos Docas tinha quando isso aconteceu. Docas era uma mulher muito amada e querida. Como é bom ser querida e amada, não é verdade? Tratando-se de Docas, sua morte causou comoção, profunda tristeza. As viúvas estavam chorando e provocou também nas pessoas um sentimento de grande gratidão e reconhecimento pelos seus feitos.
Os discípulos souberam que o apóstolo Pedro estava por perto na cidade de Lida, uma cidade que ficava a cerca de 16 quilômetros dali. Então, 2 homens foram encontrá-lo para pedir que ele fosse depressa à cidade de Jope. O apóstolo Pedro atendeu ao chamado dos irmãos de Jope e rapidamente foi ao lugar onde o corpo de Docas estava. Quando chegou ao local, Pedro foi recebido pelas viúvas que tentavam mostrar através das obras de Docas que tipo de pessoa ela havia sido e como a sua partida era uma grande perda. Mas o apóstolo Pedro pediu que todos saíssem do quarto onde Docas havia sido colocada. Ali ele colocou-se de joelho e orou a Deus. Ele tinha que ter a certeza que estava agindo em harmonia com a vontade do Senhor. Então, voltou-se para o corpo da mulher e disse: Tábita, levanta-te. Essas palavras lembram as palavras que foram ditas por Jesus à filha de Jairo. Em ambos os casos, o resultado foi o mesmo. Isso porque o poder que ressuscitou as 2 mulheres também foi o mesmo. A Bíblia diz que imediatamente Docas abriu os olhos e se levantou. Então Pedro apresentou Docas aos crentes, especialmente às viúvas. Esse fato é curioso, pois é o primeiro registro de milagre de ressurreição ministrado depois da elevação de Cristo aos céus. Docas foi uma das poucas pessoas na Bíblia que vivenciou o milagre que desafia as leis da morte. Esse milagre é um ato sobrenatural que não se pode manipular e que o homem não pode recorrer à ciência para explicar. É um milagre que mostra a grandiosidade do poder de Deus. A notícia da ressurreição de Docas percorreu por toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor. Isso significa que, pela ação do Espírito Santo, aquelas pessoas entenderam que o poder que ressuscitou Docas não tinha origem no apóstolo Pedro, mas no Senhor Jesus. Portanto, Cristo foi quem recebeu a glória em Jope. Não se sabe muita coisa sobre a vida de Docas antes e depois de ter vivido o milagre extraordinário da ressurreição. Porém, o pouco que se sabe sobre esta costureira discípula de Cristo mostra que sua vida serviu para glorificar a Deus. Docas glorificou a Deus não só com o milagre que recebeu, mas com seu testemunho de vida cristã. Concluímos que a lição que podemos extrair da vida dessa dedicada mulher é que sempre que fazemos alguma coisa, devemos fazer com amor, porque fazemos para o Senhor. Essa generosa serva do Senhor nos desafia a amarmos mais a Deus e as pessoas do que o dinheiro ou os bens materiais. O mundo já se esqueceu de muitas coisas que aconteceram, mas as obras de Docas sempre serão lembradas, pois são citadas na palavra de Deus. A ferramenta que Docas usava era uma agulha, com a qual trabalhava para vestir os pobres. A discípula que pregava o evangelho com a agulha era Docas, e fazia isso porque amava Jesus e amava os pobres. A nossa pregação não deve ser somente por meio de palavras, mas também de ações, porque só a palavra pouco vale. Se amamos verdadeiramente Jesus, nunca nos esqueceremos de fazer o bem e repartir com os outros, principalmente para com os domésticos da fé. Não importa qual seja o nosso dom, o que importa é saber manejá-lo bem para o progresso do reino de Deus e não para o nosso próprio interesse. Docas usava o seu talento com a maior graça. Após a sua ressurreição, certamente Docas voltou a servir as viúvas e os órfãos e todos que necessitavam dela. Ela poderia interromper o seu ministério, mas o seu amor pela obra de Deus nos permite concluir que ela continuou servindo ao Senhor com alegria. Obrigado por ficar até o final. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau!